saudar a todos, a paz do Senhor. Saúdo você que me assiste pelo vídeo também. Que Deus seja contigo. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor. E o título da mensagem de hoje é O Amor Maior. Deus tem feito várias demonstrações de amor ao longo de nossas vidas, ao longo da existência da raça humana. Mas essas demonstrações de amor, nem sempre elas causam o efeito que deveriam em nossas vidas, não porque a ação de Deus não foi perfeita, mas porque nós não enxergamos. Nós não prestamos atenção. E é muito simples saber o porquê, porque nós somos seres humanos. O ser humano nunca está conformado com aquilo que possui. Dificilmente. Né? O ser humano natural, ele nunca estará satisfeito. E muitas vezes as demonstrações de amor de Deus, elas vêm em forma de bênçãos na nossa vida, bênçãos na nossa família, bênçãos espirituais, e nós não a enxergamos. No momento a gente se alegra, mas passou-se um tempo, a gente volta a entristecer-se porque faltou alguma coisa. Ou porque a gente acha que falta. E assim a gente vai desdenhando, ou talvez ignorando o amor de Deus para com todos nós. Mas tem uma em especial, uma ação que Deus fez, que nela encerra todo o amor de Deus pela humanidade, na sua profundidade. Existe uma ação que Deus fez, e nós deveríamos, só por esta ação, ser eternamente gratos a Deus. Mas, muitas vezes, nossos olhos são fechados, nosso coração fecha, e nós não contemplamos como deveríamos. Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, verso 11. Leamos o texto então. Diz assim: Jesus foi posto perante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus nenhuma palavra lhe respondeu. De modo que o governador estava muito impressionado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhido pelo povo. Tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois bem sabia que por inveja o haviam entregado. Então, estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não entres na questão desse inocente, pois num sonho muito sofri por causa dele. Os principais e os líderes religiosos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que vos solte? Responderam eles: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Crucificam. Bom, até aqui a gente vai seguir a leitura, mas vamos meditar um pouco até aqui. Aqui Cristo estava, como bem disse a mulher de Pilatos, inocente, diante de um tribunal. E a mulher de Pilatos recebera em sonho um aviso de Deus para Pilatos. E Deus envia esse aviso: olha, não entre na causa desse justo, etc. Mas Jesus, de fato, não devia nada, não fez nada a ninguém de errado.
e estava ali para ser entregue à crucifixão. Irmãos, essa passagem eu sei que vocês já ouviram várias vezes, mas sabe por que Jesus estava ali? Vocês pararam para pensar por que Jesus estava ali? Os irmãos podem me ajudar? Por que Jesus estava ali? Irmãos. Por amor, por obediência a Deus, né? E muito bem colocada a questão da obediência, porque isso traz mais peso à questão. Cristo estava ali por causa do meu pecado e do teu. Aquelas zombarias que fizeram para com ele eram nossas. E quero abrir um parêntese aqui. E Paulo, certa vez, ele explica algo que ilustra, de certa forma, isso aqui. Ele fala, nós somos como loucos e vós sábios. Ele falava, por causa da entrega que eles tinham em pregar o Evangelho, então eles não ajuntavam tesouros nessa terra, tudo que eles trabalhavam e faziam era para a pregação do Evangelho, então eram considerados loucos. Mas os que recebiam o Evangelho, aceitavam a fé, eram considerados sábios. Então a entrega deles era o que possibilitava que outros recebessem a graça da salvação. Muito mais aqui. Para que você e eu tivéssemos vida de paz, de felicidade, de alegria que temos hoje, Cristo se entregou. Se fez pecador, mesmo não sendo, para que o pecador se fizesse justo. Irmãos, deveria ser motivo de meditação diária esta passagem. Vamos ler um pouco mais adiante. Verso 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então? Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: crucificam. Pilatos, porém, lhes perguntou: que mal fez ele? E eles mais clamavam: crucificam. Então Pilatos, quando viu que nada conseguia antes, o tumulto crescia, pegou água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador, conduzindo Jesus para a residência do governador, reuniram em torno dele toda a tropa e, despindo-o, cobriram-no com um manto vermelho. Fazendo uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça. Na mão direita puseram uma vara e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a vara e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas roupas e o levaram para ser crucificado. Irmãos, todo esse escárnio, esta zombaria, todo esse sofrimento era meu e seu. Você que nos assiste, era nosso esse sofrimento. Cristo passou por ele. A palavra diz que por suas pisaduras fomos sarados. As chicotadas que ele levou,
não merecendo, eram nossas. Ele foi moído por nossas transgressões. Ele não precisava fazer isso. Existiam outras criaturas no universo, obedientes a Ele, que amavam sua lei, mas, como filho obediente, deu ouvidos à voz de seu Pai, e não só isso, Ele mesmo nos amou como o próprio Pai. E a Bíblia diz isso. Cristo e Deus tinham o mesmo amor pela humanidade. Agora, vamos olhar de um outro ângulo. E já a gente vai entrar na palavra. Deus tinha um único filho. E esse filho plenamente obediente. Quem tem filhos pode compreender com mais clareza. Deus tinha um único filho obediente, fiel, temente, tinha temor ao seu Pai. E Deus testifica isso. Deus, quando Cristo foi batizado, Deus disse, né? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Precioso esse filho. Mas aí ele olha e vê uma raça caída, destinada à morte, ao sofrimento, nas mãos de Satanás. Tenho certeza, meus irmãos, que todo aquele sofrimento que Satanás causou a Jesus quando ele esteve na terra, não fosse a misericórdia de Deus, seria causado em nós. Todo aquele sofrimento que Cristo padeceu por nós era para ser nosso. Todo aquele sofrimento que Satanás fez com que Cristo sofresse, né? Influenciando aquelas pessoas a zombarem dele, a baterem nele, a crucificar a Cristo. Todo esse sofrimento seria nosso se Deus não interviesse. Deus interviu. E deu-nos a esperança da salvação. Enviou o seu único filho, querido, amado, em quem, filho que só lhe dava prazer, em tudo obediente, ele enviou esse filho para morrer por nós. E Cristo, por sua vez, fez o quê? Vamos abrir no livro de Filipenses. Filipenses 2, 5. 2 versos 5. Deus deu o seu próprio Filho para morrer por nós. E o Filho, o que fez? Diz assim, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Vamos lá. Ele exalta aqui não somente a obediência de Cristo, mas o sentimento que houve em Cristo. Quando ele diz no verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Qual que é o sentimento? Do que está se tratando aqui? Né? No verso 2 diz assim, contemplai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E aí, ele falando de amor, ele fala depois de sentimento, o sentimento que Cristo teve pela humanidade,
o amor. Cristo amou tanto quanto o Pai a raça humana. E todo aquele sofrimento lá era nosso. Todo sofrimento que Satanás pode infligir à raça humana, ele faria se Deus não interviesse. Se não houvesse esperança em Cristo. Então a vida sossegada que você e eu temos hoje é graças a Deus. Graças a Ele haver enviado o seu Filho e assim dado esperança aos homens. A Bíblia nos mostra que quando Cristo cessar a intercessão do santuário e os homens ficarem inteiramente ao dispor de Satanás, coisas horríveis acontecerão. Isso acontecerá nas 7 pragas, perto das 7 pragas. E isso seria a realidade da humanidade se Cristo não houvesse vindo, morrido por nós, e hoje está diante do Pai, intercedendo por mim e por você. Irmãos, nós devemos buscar a Deus para não fazer com que esse sacrifício se torne em vão nas nossas vidas. Que toda essa entrega, esse amor tido por Deus e seu Filho, tenha sido em vão para nós. Porque eu sei que para muitos, infelizmente, será em vão, pois não vão aceitar, não vão querer ser filhos de Deus. Mas que nós possamos aceitar esse amor, aceitar esse chamado, pois Cristo nos oferece tudo: a vida, a paz, a salvação, o perdão dos pecados e a libertação dele. Você em algum momento já sofreu por ter pecado, por ter feito algo de errado, por ter magoado alguém, quem sabe? Ou por, na hora da raiva, ter falado o que não devia? Você já pensou, ou já sofreu, ou se arrependeu de algo que não gostaria de ter feito? Pois é. A esperança nossa está em Cristo. A nossa paz está em Cristo. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós pedimos perdão a Deus e Ele, por meio de Cristo, por conta desse sacrifício, nos perdoa e nos dá paz. Porque a pessoa que se sente culpada, ela não avança. Ela não consegue se desenvolver, pois ela se sente um fracasso, ela se sente, puxa, eu não consigo, eu não vou para frente. Mas Cristo, Ele veio para desfazer as obras do diabo. A culpa que você carrega, você pode lançar sobre Ele hoje. A culpa que você carrega de tudo que você fez de errado na sua vida, você pode jogar sobre Cristo hoje. E se sentir perdoado. Porque é isso. É para isso que Ele sofreu tudo aquilo que nós lemos ali. É para isso que Ele veio. E não importa qual seja o seu defeito ou falta que você tenha enxergado. Não que você deva viver no pecado, pois a Bíblia também diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Mas você não precisa viver culpado, pois em Cristo você é nova criatura. Você recebe o perdão. Você não precisa viver triste por causa disso. E é para que você e eu hoje pudéssemos receber esta paz que Cristo morreu, sofreu e morreu por nós. E sofreu também o Pai, que na hora da morte de seu filho teve que se ocultar. E Cristo clama, né? Pai, por que me desamparaste? Mas imagine o Pai ficar contemplando a morte de seu filho amado da pior maneira possível.
E não só isso, a separação que houve entre Deus e Cristo, porque Cristo havia tomado sobre si todo o pecado do mundo, e Deus não Deus não compactua com o pecado, então o pecado nos separa de Deus. E nesse momento Cristo recebeu o pecado e experimentou a amarga separação do seu Pai. Separação que era nossa, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a palavra. Mas Cristo fez a união novamente, nos uniu ao Pai novamente. Hoje Cristo, ou seja, Deus vê a mim e a você perfeitos em Cristo. Nós não estamos mais separados de Deus, porque Cristo sofreu essa separação por nós. Irmãos, isso deveria encher o nosso coração de ardente desejo e admiração por Cristo. Né? Vamos voltar lá no livro de Mateus? Mateus capítulo 27. Verso 32. Quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem forçaram a levar a cruz de Jesus. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica deitaram sorte. Assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: tu destróis o templo e em 3 dias o reconstrói. Salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os mestres da lei e líderes religiosos e fariseus, zombando dele, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se de fato o ama. Pois disse: sou filho de Deus. E o mesmo fazia os ladrões que com ele haviam sido crucificados. Então aqui, irmãos, interessante, né, colocar aqui, os ladrões que estavam ao lado dele também zombavam, tá? Também zombavam. É verdade que um deles se arrependeu, se converteu e recebeu da boca de Cristo as palavras de salvação. Mas aqui todos zombavam dele. Você já pensou se fosse comigo, com você? Nós merecíamos. Tá? Diferente de Cristo, que não merecia. Nós merecemos. Ou merecíamos, né? Porque Cristo pagou por isso. Mas Cristo padeceu tudo isso por amor a mim e a você. E aí diz assim, no verso 45: desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias.
Logo um deles, correndo, tomou uma esponja e encharcou em vinagre, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe de beber. Aqui, Cristo já na agonia, né, prestes a morrer, a maldade influenciada por Satanás, obviamente, não cessava. Toda a amargura que se podia ter, Cristo experimentou. O vinagre com fel, depois, em vez de água, mais vinagre. E aí, irmãos, nós deveríamos olhar para isso e ficar constrangidos, porque nós, muitas vezes, negamos o Filho de Deus por tão pouco. Por muito pouco. E Ele mesmo, em face da morte e sofrimento, não arredou o pé de cumprir o seu propósito para salvar a mim e a você. Pensemos nisso, meus irmãos. No verso 50, disse assim: E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e partiram-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Cristo cumpriu o seu propósito. O propósito do Pai. Agora, o que isso significa para mim e para você? Esse é o ponto. Toda essa história, comovente como é, toda essa entrega de Deus e do Senhor Jesus Cristo para nós, é o ápice do amor que alguém teria por outrem. A Bíblia até diz, quem sabe alguém possa morrer, possa se animar a morrer por um justo. Mas Cristo prova seu amor por nós, morrendo, sendo nós ainda pecadores. E não pense você, mas eu não estava vivo naquela época. Mas aí eu lhe pergunto, você pecou? Se sim, aquela morte foi por tua causa também, assim como pela minha. Vamos abrir agora no livro de Romanos 5:8. Diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Aqui, irmãos, Deus revela o seu grande amor que teve, tem e terá por cada um de nós. Quando ele diz que Deus prova o seu amor entregando o seu próprio Filho, a gente já viu que Cristo fez isso, que Deus fez isso e provou que de fato nos ama. Mas ele diz, Cristo morreu, por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que somos justificados. Você crê em Jesus? Você que me assiste, você crê em Jesus? Se sim, confie nele. Se ele morreu lá no passado, quando você e eu éramos pecadores, muito mais agora ele vai fazer de tudo para nos colocar no céu. Se nós não resistirmos à impressão santa do seu Espírito na nossa mente, aos chamados que ele nos faz, porque só existe um meio de você e eu ficarmos fora do céu, é se nós resistirmos aos apelos de Cristo na nossa consciência, na nossa vida, no nosso ser. Somente assim a gente fica fora do céu. Porque se ainda quando a gente era pecador, por mais baixo que fosse a nossa vida antes de conhecer a Cristo, Ele estava disposto a morrer por nós, muito mais agora que já cremos nele, que já o aceitamos. Mas nós precisamos crer nesse amor, confiar nesse amor e contemplar este amor. E aí, Deus vai fazer brotar
a semente santa no nosso coração. Que semente é essa? A semente do amor, que Deus plantou. Porque quando nós contemplamos o amor de Deus e aceitamos que Ele nos ama, é plantada uma semente aqui. É plantada uma semente no nosso coração. E a Bíblia fala que Deus é que faz crescer a semente. Mas o meu coração precisa ser terra boa. Temos a parábola, né, das sementes lá do semeador. O meu coração precisa ser terra boa. O que a terra boa faz? A terra boa retém a semente. A terra boa retém umidade. A terra boa facilita o germinar. Mas se for pedra, duro, né? O coração duro como é? O coração duro é aquele que fala assim, eu sou assim, não vou mudar. Né? A Bíblia explica, né? Aí tem o coração que é espinhoso, né? Que aí ele até aceita e tal, mas aí as coisas da vida sufocam a semente. Mas tem o coração que é a terra boa, que ele ouve, atende, guarda, e aí ela vai brotando. E é muito interessante porque nenhum outro começa grande. Aí você pode dizer, mas eu sinto que eu ainda não amo a Deus tanto assim. Só não resista o chamado dele. Detenha-te em contemplar a Cristo, contemplar o amor de Deus. E isso representa ali o reter a umidade. Procure regar essa semente. Como? Contemplando o amor de Deus pela palavra. Olha, Deus, você me mostra o teu amor na palavra. E aí Cristo, Deus, vai fazer germinar a semente do amor. E aí você vai amar. Porque a Bíblia fala que se alguém diz que conhece a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Não conhece a Deus. Mas, se nós regamos essa semente, aceitamos que Deus nos ama infinitamente, deixemos que Ele se revele a nós em toda a sua grandeza, e aí, essa semente vai germinar. Vamos ler mais um pouquinho aqui, até o verso 15. Diz assim: pois nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes, verso 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não pecaram, à semelhança de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Não é, porém, o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Então, assim como nós recebemos a herança de Adão, que é a inclinação ao pecado, nós recebemos de Cristo agora o Espírito Santo, que nos conduz à salvação. Mas o Espírito Santo, e o próprio nome diz, ele é santo, é o Espírito de Deus. E a Bíblia diz, Deus é amor. Logo, a Bíblia deixa muito claro para nós que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, meus irmãos, aí fica bastante simples para a gente entender. Se aceitarmos, confiarmos nesse tão grande amor que remiu a nossa alma, que tirou, nos libertou da prisão do pecado, que hoje podemos andar livres, felizes, com o coração sem culpa. Esse mesmo amor deve ser contemplado nas nossas vidas.
E aí ele, esse mesmo amor, vai gerar amor aqui dentro. E aí então, o final disso é amar a Deus e amar o próximo. O final disso é obedecer a Deus porque eu o amo, não porque Ele disse. Tem diferença, né? Tem diferença. É que nem aquele filho que você fala assim, isso acontece, tá, irmãos? Faz tal coisa, depois ele vai lá e faz só o que você mandou. Mas o filho que realmente se interessa, ama o pai, quer agradar, ele vai fazer até mais. Não foi isso que Jesus disse? Se te falarem para caminhar uma milha, caminhe duas? Não foi isso? Isso é amor a Deus e amor ao próximo. Fazer além do que se espera. Mas isso é por amor, irmãos. Temos lá os 10 mandamentos, que são amplíssimos. Mas os cumpriremos se amarmos a Deus e ao próximo. Pois a Bíblia diz que o amor é o cumprimento da lei. Por isso, a importância de nós olharmos para a cruz, sentirmos esse amor que Deus dá a nós através do seu Filho. Vamos abrir no livro de João, capítulo 3, verso 16, para a gente concluir. João 3, 16. Texto conhecidíssimo, mas hoje ele tem nova significação para nós. Hoje esse texto fala mais do que falou até hoje. João 3, verso 16. Muitos até sabem de cor, né? Mas quem sabe não assimilou a profundidade do texto, a profundidade das palavras aqui contidas. Porque Deus, só um pouquinho para meu lugar, João 3, verso 16. Espero que os irmãos encontrem aqui. Esse texto, irmãos, ele coloca como o maior amor o Deus ter enviado seu próprio Filho. E Deus estava no Filho, como reconciliando o mundo, diz a palavra. Não quer dizer que Deus e Cristo são um, não é isso, tá? Não são a mesma pessoa, não. Cristo é o Filho de Deus, Deus é o Pai que está no céu. São pessoas diferentes, né? Mas Deus não podia vir à Terra. Então Ele enviou o seu Filho, que tem o mesmo caráter, o mesmo amor do Pai. Então, Cristo disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, Deus se propôs a salvar a humanidade e também se revelar à humanidade na pessoa de Cristo. E aí, quando nós olhamos para Cristo, contemplamos a vida de Cristo, vida de amor abnegado por toda a raça, nós podemos ficar constrangidos a lhe adorar, a lhe seguir e a seguir os seus conselhos. Verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo não veio aqui para condenar, Ele veio para salvar. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Ele não veio para ser amado, Ele veio para amar. E Ele amou. Agora, você e eu, queremos amar a Cristo? Quem gostaria de amar a Cristo também? Amém, né? Que nós amemos a Cristo, por meio de Cristo, ao Pai, e que Ele cumpra esse desejo do nosso coração de amá-lo. Mas que nós também possamos facilitar que a semente santa possa germinar no nosso coração e que possamos fazer com que todo esse sacrifício e amor para nós
seja proveitoso. Que não venhamos invalidar o sacrifício de Deus e do Senhor Jesus Cristo e todo esse amor que foi derramado para que você e eu hoje fôssemos felizes. Vamos nesse momento orar, agradecer a Deus pela meditação. Senhor Deus e Pai, te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas em especial pelo grande amor que tens tido para conosco. Que o Senhor possa cada dia mais nos mostrar, Senhor, e nos fazer ver tudo o que o Senhor já tem feito por nós. O Senhor já tem nos salvado, nos dado alegria, nos tirado do pecado. E o Senhor se propõe a todos os dias fazer isso. A Bíblia fala, Senhor, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Então todo pecador, todo aquele que se sente culpado por alguma coisa, que gostaria de ter a comunhão contigo, poderá ter. Senhor, que o Senhor nunca se afaste de nós, mas dê a nós um coração entendido, dê a nós um coração brando na tua presença e abre os nossos olhos para ver como que grande amor o Senhor tem tido por nós. Que não cerremos os nossos olhos nem os nossos corações, mas que os nossos corações permaneçam brandos para Ti, para que o Teu Santo Espírito opere em nós a mudança, a transformação, e que sejamos novas criaturas de fato. Que o Senhor guie a nossa vida e que por meio deste poder que foi dado na cruz a todos os que creem, o Senhor possa nos transformar e fazer iguais a Cristo. Isso é o que eu te peço, meu Deus, isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então nós vamos ficando por aqui. Hoje nós estamos na igreja, então nós vamos finalizar o vídeo por aqui e convido a você a assistir os demais vídeos que tem no canal e que o Senhor possa falar na tua vida. Se você ficou, se Deus falou contigo nessa mensagem, você ficou interessado em saber mais, em conhecer, quem sabe, mais da palavra de Deus, ou estudar, fazer estudos bíblicos online, nós temos estudos bíblicos online também. Eu vou deixar na descrição do vídeo o número para você entrar em contato com a gente e poder fazer os estudos bíblicos. Não importa de que lugar você esteja, porque graças a Deus hoje temos a facilidade da internet para que possamos então estudar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém.